Graça e paz, amados. Shalom a todos. Estamos gravando hoje a mensagem para a noite, por causa do lockdown, decreto municipal. E você receberá essa mensagem aí através do link, para que você possa assistir não só à noite, mas no momento em que você assim desejar. Eu quero dizer que a presença de Deus nesse lugar, ela é real. Apesar de não termos pessoas sentadas aqui, nós temos a certeza da presença de Deus na nossa vida. E hoje eu quero te dar uma palavra que vai mudar totalmente a sua forma de pensar em relação a propósito. Ainda continuando na série Princípios, um dos princípios que você precisa nortear a sua vida é saber qual é o seu propósito. E se eu tivesse que dar uma palavra ou um nome a essa pregação, e assim vai se chamar, vai ser 10 centímetros. Vou repetir, apenas 10 centímetros. Eu quero ler com você um texto que se encontra em Salmos 139, do 13 em diante. Eu quero abençoar você que está em casa, a sua família. Quero te dizer que, apesar de todo o acontecimento, nada sai do controle de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que esteja fortalecendo a cada um de nós nesse tempo. Salmo 139, versículo 13 em diante. Tu me formaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como quem fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião. Em teus livros foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um deles só existissem. Eu particularmente amo o Salmo 139, e talvez seja um dos salmos que eu mais preguei na vida, porque esse salmo ele traz a clareza do propósito para o qual Deus nos criou e nos formou. Porque nós cremos que Deus não gera apenas pessoas, Deus gera um propósito. E se você for ler em João 1, versículo 12 e 13, ele vai falar sobre o poder daqueles que creram no nome dele, que foi dada a condição de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do varão, nem da varoa, mas vontade de Deus. Você foi uma vontade de Deus. O Salmo 139, nesses versículos que eu li, ele vai confirmar aquilo que João, versículo 12 e 13, vai declarar sobre mim e sobre você. Mas a grande pergunta é por que essa mensagem ela é denominada 10 centímetros. Eu explico para você. No momento da nossa concepção, onde o homem e a mulher se juntam para ter intimidade, e a Bíblia diz que isso é um mistério dado por Deus, é como se fosse um culto e só intimidade gera. Existe um órgão, mas para ser preciso uma trompa, chamada trompa de Falópio, de 10 centímetros de tamanho. 10 centímetros que fizeram toda a diferença entre a vida e a morte. Talvez para você 10 centímetros não seja grande coisa, mas deixa eu explicar de uma forma fisiológica o que esses 10 centímetros representam, o que esses 10 centímetros eles fazem a diferença entre a vida e a morte, e por que nós estamos aqui. Esses 10 centímetros foram cruciais para que eu e você cumpríssemos o nosso propósito profético. Quando um homem ou mulher estão tendo relação em que há a fecundação,
Alguns dizem que, pelo menos o que eu encontrei que existe mais consistência, é que em cada ml de esperma, 15 milhões de espermatozoides são gerados por cada ml. Então, logo, 5 ml são praticamente 15 milhões de espermatozoides. Imagine 15 milhões de espermatozoides correndo em uma direção. E o interessante é que desses 15 milhões de espermatozoides, 35% tem velocidade o suficiente para chegar ao alvo. Esse alvo é o óvulo. Então entenda que você já foi vencedor de uma corrida contra 14 bilhões, 9,9,9,9,9%. Você teve força o suficiente para romper esses 10 centímetros. Talvez 10 centímetros não seja muito na nossa visão em relação ao nosso tamanho, na proporcionalidade humana de entendimento. Mas para um espermatozoide, é a corrida de uma vida toda. Quando em Romanos 8, 37 a 39, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Não está falando depois da nossa concepção, não está falando apenas da nossa infância, adolescência, juventude e maturidade, pelas muitas coisas que nós passamos. Talvez não esteja falando sobre ser vencedor dessa pandemia, onde, graças a Deus, se nós estamos aqui é porque Deus nos conservou em vida. Não, existiu uma vitória primária desses 10 centímetros de caminhada, desses 10 centímetros de rompimento. Filipenses 3, versículo 13 e 14, diz assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se não fosse esses 10 centímetros que você percorreu para chegar ao alvo, para que você tivesse vida e vida e abundância, nada mais faria sentido para mim e para você. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. A minha vida e a sua vida começou com a corrida de 10 centímetros nessa tampa de falópio. É interessante que quando eu fiz esse estudo breve sobre a concepção, eu estudei sobre essa trompa. Os estudiosos, os cientistas falam que o homem saudável e fértil pode gerar na sua vida toda mais de 100 filhos, sendo ele fértil e tendo ele ambiente para se colocar a semente, o sêmen. Talvez uma mulher não consiga gerar 100 filhos, a estrutura dela não suporta, mas o poder de produção do homem, sim. O poder de produção de Deus em mim e você é infinito. O poder de produção que Deus tem nos entregado, não só no que é físico, mas no espiritual, é extraordinário. Mas tudo começa com os 10 centímetros. 10 centímetros fizeram toda a diferença. E por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa avaliar a sua vida hoje. Esse alvo que você está prosseguindo e que eu estou prosseguindo. Precisamos reavaliar a nossa vida a respeito do porquê Deus nos escolheu. Então deixa eu falar para você sobre as escolhas de Deus. Todos, absolutamente todos, se tornaram alvo de salvação. Deus salva os judeus, Deus salva o americano, Deus salva o brasileiro, Deus salva o negro, Ele salva o pardo, Ele salva o alemão. Para Deus, salvação é para todos. Ele não faz acepção para se salvar, mas escolher para propósito é uma outra história. Ele escolheu 12. Entre os 12 tinham 3 que andavam com ele sempre. E foi a esses 3 que ele
fez com que experimentasse milagres miraculosos. Mas teve um, chamado João, que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Então, nós não estamos falando aqui sobre um Deus que faz acepções de pessoas quanto à salvação, mas Ele tem pessoas que Ele usa como propósito. E entenda, se você foi vencedor de uma corrida de 10 centímetros contra milhões e milhões e milhões de espermatozoides, e você rompeu em velocidade, você faz parte desses 35%. E desses 35%, apenas um é vencedor. Às vezes 2 gêmeos, às vezes 3, 4, 5 conseguem romper e vencer, mas no normal é fecundado um. E entenda, como diz João 1, versículo 12 e 13, você foi uma vontade de Deus. E uma vontade de Deus é porque tem propósito. E diante das circunstâncias, as situações que nós vivemos, precisamos estar prontos para prosseguir para o alvo. Como eu citei, Filipenses 3, versículo 13 e 14. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não importa o que você passou na sua infância, ou mesmo no ventre da sua mãe. Talvez eu esteja falando para pessoas que tiveram muita dificuldade na gravidez, no período da gravidez. A sua infância não foi a melhor, a sua juventude não foi a melhor. Talvez não tenha sido uma história que você fale uau, mas entenda que você é vencedor desses 10 centímetros na sua concepção. E se você rompeu esses 10 centímetros, o que te impede de romper na sua vida agora? Tudo começa com o primeiro passo. As muralhas de Jericó caíram por causa do primeiro passo. O mar se abriu por causa do primeiro passo. A salvação, quando você levanta a sua mão, ou vem à frente, ou diz sim para o Senhor, é o primeiro passo. Talvez para você 10 centímetros seja muito pouco, mas na vida cristã é tudo. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Pequenas decisões produzem grandes transformações. Pequenos atos de fé produzem grandes milagres. Para um espermatozoide, 10 centímetros representa para mim e para você uma vida toda. E eles não param. Uma velocidade constante, indo de encontro a um alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Nós temos uma visão profética, um destino profético. E talvez esse caminho seja o que a Bíblia diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho de 10 centímetros fazem toda a diferença. E para que você chegue, para que eu chegue no alvo, eu preciso experimentar os 3 níveis de vontade de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. 10 centímetros fazem toda a diferença entre a vida e a morte. Assim como uma palavra de bênção fazem toda a diferença entre a vida e a morte, porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. 10 centímetros, talvez, muito pouco, mas fez toda a diferença. Talvez você diga, olha, é uma decisão difícil, mas eu te digo, um posicionamento seu faz toda a diferença entre a vida e a morte. Um posicionamento meu faz toda a diferença entre a vida e a morte. Um passo em direção ao propósito fazem toda a diferença entre a vida e a morte. Entenda, para Pedro caminhar sobre as águas, ele precisou dar um primeiro passo. Eu não sei quantos centímetros ele se deslocou do barco para a água, mas muito pequeno. Toda movimentação em direção a Deus, por menor que ela seja, sempre causará em mim e você um efeito extraordinário no mundo espiritual.
precisa ser em direção a Deus. E é interessante que na trompa de Filópio não existe como voltar atrás, é só para frente. E é por isso que faça tanto sentido Filipenses 3, versículo 13 e 14. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. O que tem impedido a mim e a você de darmos esses passos para frente? O que tem impedido a nossa caminhada para o alvo? E deixa eu te falar uma coisa: no alvo, a vida. Chegar ao alvo produz vida, chegar ao alvo produz propósito. Chegar ao alvo é completar a carreira proposta. Entenda nesse dia que em uma corrida frenética contra 15 milhões, 30 milhões, e alguns dizem que por ml 15 milhões, alguns homens chegam a produzir mais de 300 bilhões. Você foi escolhido para gerar vida. Eu fui escolhido para gerar vida. E só vida gera vida. Então eu quero falar para você, pai, mãe, você que é família. Eu não enxergo uma casa com pessoas apenas, um grupo de pessoas. Eu enxergo possibilidades de gerar vida em outras vidas. 10 centímetros fazem toda a diferença entre a vida e a morte. Uma palavra, um posicionamento, uma atitude pode mudar a minha vida e a sua vida. Ah, queridos, quando eu começo a entender que a vida, a minha vida, a sua vida, ela não começa com grandes coisas, ela começa com pequenas coisas. Talvez 10 centímetros na nossa concepção seja muito pouco, mas na nossa vida depois da maturidade é um passo. É prosseguir para aquilo que Deus nos propôs. Um passo para o propósito pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Nesse tempo onde nós temos perdido muitas coisas, pessoas, perdido a liberdade de estarmos juntos, perdido a liberdade da comunhão, mas nós não perdemos a capacidade de adorarmos ao Senhor e prosseguir para o alvo que é Ele. Esse é o momento propício. Eu quero te falar nesse tempo que o Senhor, assim como Ele conservou a velocidade e o vigor para um espermatozoide cumprir esses 10 centímetros, o Senhor nos conservará força e vida para completarmos o propósito dele em nossa vida. Como diz Hebreus 12, versículo 1 e 2. Eu quero ler com você. Eu vou ler aqui na tradução. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós consideramos que, estando rodeado por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Volta no 1 para mim, por favor, Arthur. Eu quero chamar a atenção. Corramos com perseverança a corrida. Essa corrida começou lá desde o ventre da nossa mãe. 10 centímetros para que você chegasse no alvo. A corrida começou, mas ela precisa continuar. A corrida começou, mas ela precisa ter continuidade. O que te fez parar?
o que te paralisou, o que trouxe para você uma letargia, o que está te cansando. Você faz parte desses 65% que não conseguiram avançar. Eu acho interessante que depois que o espermatozoide ele chega até o óvulo, ele vai ter que romper uma barreira, ele vai ter que romper uma estrutura para ser fecundado. Então olhe para cá, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você, para que nós possamos ser vencedores. Não basta apenas corrermos, precisamos romper as barreiras para sermos gerados. Então escute essa frase, olha aqui para mim. Romper barreiras é fruto de cumprimento de propósito. Não existe cumprir propósito sem romper barreiras. Ele vai ter que, apesar da corrida, romper uma barreira para ser fecundado. Ele vai ter que perder a cauda, ele vai ter que perder algumas coisas, assim como eu e você nessa caminhada perdemos algumas coisas. Na corrida, a cauda nos ajuda a ter velocidade, ou seja, como nós fomos formados, a nossa história, ela pode nos fazer romper, mas vai chegar um momento para sermos fecundados que precisamos deixar as coisas para trás. E é por isso que faz muito sentido para mim Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz que, não que eu tenha alcançado, repito o texto, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. Talvez você não esteja conseguindo romper essa corrida proposta para o seu destino profético, porque você não deixou algumas coisas para trás. 10 centímetros, toda a diferença. Para nós hoje, um passo faz toda a diferença. Para nós hoje, um posicionamento faz toda a diferença. Para nós hoje, uma palavra faz toda a diferença. Porque está escrito, o poder da vida e da morte está na língua. Talvez uma sentença que você profira para a sua família faça toda a diferença. Uma sentença que você profira para um filho, para uma filha, para um casamento faz toda a diferença. E só vida gera vida, queridos. Se você foi vencedor desses 10 centímetros, é porque você tem possibilidade, a capacidade de passar por essa vida e não ser apenas um sobrevivente. E eu vou repetir isso, olhando para você. Quando você é vencedor desses 10 centímetros, você não é um sobrevivente. Sobreviventes foram aqueles que ficaram para trás. E chega um ponto que o próprio corpo elimina aqueles que não foram fecundados. O corpo expurga aqueles que não foram fecundados. Mas você não. Quando você é vencedor, você ultrapassa as barreiras que te impediam de gerar, de ser fecundado. E quando você entra no óvulo, você está protegido por um propósito. Então deixa eu te falar mais uma vez. O teu propósito te protege contra toda e qualquer dificuldade para que você possa ser gerado. E você sabia que a maioria das mulheres que abortam, ou dos homens que são inférteis, a grande dificuldade está no corpo, está nas emoções, está na má formação do corpo, ou a má formação do próprio espermatozoide? Nós não somos perfeitos, mas na nossa concepção, aquele que é perfeito nos escolheu com as nossas debilidades para sermos propósito dele. Eu quero que você entenda que esse tempo Deus preparou para que você descobrisse, para que eu descobrisse o nosso propósito, o nosso destino. Esse texto que eu li vai trazer muito claro
essa visão de propósito e proposta, propósito e destino. Na série Princípios, um dos princípios que você não pode deixar é saber qual é o seu propósito e saber qual é o seu destino. Quero ler com você Mateus 24, versículo 13. Mateus 24. Versículo 13. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Aquele, porém, existe uma situação, que permanecer até o fim será salvo. Você não pode parar essa caminhada. Você venceu a trompa de Filópio, 10 centímetros, mas você precisa vencer essa caminhada que está proposta. Não é diferente, queridos. Dentro da trompa existe dificuldades. Ali dentro existe uma concorrência. Ali dentro existe um ambiente que não é fácil, apertado, mas que você precisa ter força para romper. Na sua vida agora, você precisa entender que não é fácil, existem dificuldades, mas você precisa continuar correndo, você precisa continuar andando, não pare por nada. Lá na trompa, aqui na nossa vida, o que tem te impedido de romper? Quais são as dificuldades que foram geradas? Quais foram as dificuldades que fizeram você parar? Paralisar não é a solução. Ficar parado não é a solução. Quando você para, você perde o propósito. Comece a dar passos pequenos. Eu não sei qual foi a distância que aquela mulher do fluxo de sangue caminhou até Jesus. Eu não sei qual foi a distância que algumas pessoas foram até Jesus, mas tudo começou com um deslocamento de centímetros. No momento em que você tira o seu pé do chão, você já está em movimento. Tudo começa com um pequeno passo. Tudo começa com uma pequena decisão. Tudo começa com uma primeira ação. Nada grande começa grande. Para que você comece uma vida inteira, você precisa de percorrer pelo menos 10 centímetros. 10 centímetros para a vitória. 10 centímetros para fazer diferença nessa geração. Perseverar na corrida é dar continuidade àquilo que começou desde o ventre da nossa mãe, que foi gerado na eternidade. O texto de João 1, versículo 12 e 13, vem mostrando que a vontade de Deus, ela é maior do que a vontade de um homem e de uma mulher gerar um filho. E eu ouço muitas e muitas vezes pessoas falando que o seu nascimento foi acidental. Eu brinco com a minha mãe, e a minha mãe disse que o meu nascimento se deu por um erro de tabela. Eu sempre brinco com ela, né? Eu fui um erro de tabela. Fez a tabelinha lá, deu errado. Deu errado a tabela, mas deu certo para mim. E na minha concepção, no meu nascimento, melhor dizendo, eu praticamente nasci sozinho e minha mãe teve que me segurar pela cabeça para que eu não caísse no chão. É uma história muito interessante que me veio à mente agora. Eu sou o quarto dos 5 filhos. E minha mãe ficou em uma sala, em cima de uma maca, e a enfermeira disse que não era tempo de nascer ainda. Minha mãe, experiente, gerando 3 filhos, sabia que estava chegando o momento de eu nascer, mas a enfermeira deixou ela ali de molho. E de repente eu começo a nascer,
E minha mãe, ela tem que cravar as suas unhas na minha cabeça para que eu não saísse. E minha mãe começa a gritar, Arthur, quando a enfermeira chega, ela me ampara. Tinha tudo para que eu desse errado. Desde uma tabela mal calculada a um nascimento praticamente só. E eu disse para minha mãe que o ventre dela não era um ventre comum, e não é um ventre comum. Gerou 5 filhos, e eu tenho irmãos extraordinários. Irmãos, cada um com a sua característica. Mas ela gerou um profeta. Ela gerou um apóstolo. Eu não falo isso por uma questão de orgulho. Eu falo sobre reino. Eu estou falando que a sua forma, como você veio ao mundo, quando Deus escolheu você para gerar, teve um propósito. Talvez eu esteja falando para profetas, talvez eu esteja falando para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Talvez você fale assim: não, eu não tenho um chamado para uma igreja, mas eu estou falando que você tem um propósito aqui na terra para mudar a vida de pessoas. Você tem o propósito de mudar circunstâncias de pessoas. Precisa arder dentro de você, dentro de mim, e fazer valer esses 10 centímetros que nós rompemos. Todas as vezes que eu penso em parar a caminhada, eu penso nesses 10 centímetros que eu rompi. Eu penso nesses 10 centímetros que o Senhor me deu força para romper. Nós estamos nos 35% daqueles que romperam e deram velocidade, mas você faz parte de um projeto de Deus que te fez romper todas as dificuldades. E mesmo depois do ventre, onde nós ficamos envolvidos num líquido amniótico, e talvez a nossa mãe passou por situações difíceis na gravidez, situações que talvez para muitos não iriam suportar ou sustentar a gravidez. Nós rompemos os 9 meses, 9 meses naturais, alguns menos. E no nosso nascimento, como nós fomos tirados, o mundo espiritual, ele respondeu ao nosso propósito. E mesmo depois que nós nascemos, o propósito ele vai tomando forma. Mas tudo por causa de 10 centímetros. Se não for esses 10 centímetros, não estaríamos aqui. Se não fosse esses 10 centímetros, seríamos expurgados pelo próprio corpo. Mas uma vez que nós estamos, uma vez que nós rompemos, precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Porque o texto diz, que eu li com você, no 16, e eu quero que coloque aí Salmo 139, 16. Eu quero ler o 16, 17 para fechar. Os teus olhos me viram, ouviram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Então deixa eu falar uma coisa para você que eu recebi aqui agora de Deus. Quando nós estávamos na trompa de Falópio, cada movimento que nós estávamos indo em direção ao óvulo, Deus estava escrevendo nossa história. Eu não sei se passos, mas eu falo em movimentos. Cada esforço que você fez para ser um vencedor, não um sobrevivente, Deus estava escrevendo nossa história. Para um espermatozoide, 10 centímetros pode representar a minha vida e toda a sua vida até a hora da morte, até a hora da concepção daquilo que Deus tem para nós, até o nosso destino profético. E o 17 vai dizer assim: ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. A palavra diz que nós não conhecemos a mente, quem conheceu os pensamentos de Deus.
mas nós temos a mente de Cristo. Não conhecemos os desígnios do Pai, mas temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, podemos entender que existe um propósito estabelecido ou pré-estabelecido pelas nossas escolhas. Eu quero que você entenda, nesse tempo, você que vai ouvir essa mensagem, que é preciso continuar caminhando. Mesmo com essa pandemia, mesmo com paralisações no mundo físico, o mundo espiritual não para. Porque a palavra diz que Deus é espírito, e Deus sendo espírito, ele não é estático, ele é dinâmico, porque ele está no trono. E o trono de Deus, ele é móvel, a presença ele é móvel. O Espírito Santo, ele traz liberdade, e nós estamos em contínuo caminhando para o alvo. Caminhe para o alvo. Acredite naquilo que Deus, ele reservou para mim e para você. Talvez essa trompa de Filópio represente a minha caminhada aqui na terra e a sua caminhada na terra, onde nós precisamos romper as barreiras, precisamos continuar andando e correndo para o alvo, e o alvo é Cristo, o alvo é a eternidade. Eu não consigo parar de pensar como tudo isso está acontecendo, como tudo isso está vindo à tona, e nós não respondermos a Deus de forma favorável ao nosso propósito. Poderia ser outra pessoa que estivesse aqui falando. Entenda, e eu quero olhar para você diretamente nos seus olhos para te falar isso. Aqui. Tudo que perde a funcionalidade é passivo de troca. Você pode ter sido vencedor dos 10 centímetros. Você pode ter sido vencedor na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Você pode até ter sido vencedor nessas etapas. Mas o que adiantaria você ser vencedor nessas etapas e estar sendo falido no seu casamento, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Do que adianta, olhe para mim, você ser vencedor desde a sua concepção e ser falido e ser derrotado nesse momento agora? Do que valer os 10 centímetros se você não está podendo dar um passo agora? Você jovem que está me ouvindo, você que está na sua casa com a sua família, você que se ajuntou com a sua família nesse domingo à noite, onde você não pode estar na igreja, mas você precisa priorizar esse tempo como se você estivesse na igreja, porque aqui continua a nossa caminhada, caminhada para o alvo, caminhada para Jesus Cristo, caminhada para o nosso propósito. Se você não priorizar isso, eu posso te falar que a sua caminhada está paralisada. Você faz parte dos 65% que ficaram para trás. E se você faz parte desses 65%, o próprio corpo te expurga. Mas se você faz parte dos 35%, deixa eu te falar uma coisa. Chegou o momento de continuar caminhando. Chegou o tempo de não se acostumar com as perdas. Chegou o tempo de não se acostumar com as derrotas. Chegou o tempo de não parar com a caminhada, com essa corrida. Chegou o tempo de você não se conformar com as derrotas, não parar pelas dificuldades. Chegou o tempo onde você precisa tomar um posicionamento. Dê o primeiro passo. 1 centímetro no mundo espiritual faz diferença. Imagine 10. E aqui vai um segredo. E agora eu vou bem pertinho de você ali. A grande pergunta é: por que 10 centímetros? Por que não 12? Por que não 8? 10 na Bíblia tem força de lei. Os 10 mandamentos, os 10 espias, os 10 justos. 10 vai falar sobre uma ordenança de cumprimento de lei.
esses 10 centímetros que você percorreu, faz com que você receba de Deus promessas, diretivas para ser um vencedor completo, para romper toda dificuldade. Deus te treinou para ser vencedor nesses 10 centímetros. Deus me treinou para ser vencedor desses 10 centímetros. Esses 10 centímetros nos habilitou e nos treinou para a nossa vida toda. Foram 10 centímetros de uma distância, pela proporcionalidade, pelo tamanho do espermatozoide, como uma caminhada de uma vida. Então não desista. Não desista daquilo que você conquistou. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. É 10 centímetros. É um passo. A distância entre você e uma pessoa é menos que 10 centímetros. Quando nós nos abraçamos e nós nos perdoamos, esse espaço diminui. Quando nós ouvimos a voz de Deus no nosso ouvido, é menos do que 10 centímetros, é dentro de nós. 10 centímetros longe de Deus é estar mais perto do abismo e do nosso destino. Entenda, toda a diferença para mim e para você está na distância. Qual a distância que vocês têm? Você está de Deus e do seu propósito. Talvez a trompa de Filópio seja a sua vida, seja seu trabalho, seja o seu casamento, seja a sua vida emocional, sua vida profissional, sua vida financeira. Não pare. Na minha frente existe um slogan da nossa igreja e nós copiamos do BOP. Vá e vença. E eu tomei isso para mim, porque a nossa caminhada é contínua. A nossa caminhada é de vencedor, de sermos vencedores. Tudo começou desde a concepção e não pode parar. Não pare por nada. Não se conforme. Deus te deu a condição de bilhões e bilhões de possibilidades. Ele acreditou em você. Ele acreditou em mim. Ele acreditou da nossa capacidade. Mesmo com as nossas debilidades e os nossos erros, de sermos vencedores. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Eu quero orar com você. Estamos pedindo a Deus que na próxima quarta-feira tenhamos aqui o nosso culto presencial. Mas eu quero desafiar a você a ouvir essa pregação quantas vezes for necessário, compartilhar com pessoas que você entende que quer parar em alguma área da sua vida. Tudo que o inimigo quer é fazer com que você não corra mais, que você não rompa mais. Ele vai diminuir valores daquilo que é importante para você, para que você perca velocidade, para que você não rompa o que você precisa. Talvez você precisa olhar para essa trompa de Falópio e ver a sua vida nela e tomar força no Senhor e romper essa barreira e ser gerado por Deus no propósito dele. Vamos orar. Deus, nós queremos te render graças pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos te render graças porque o Senhor gerou em nós um propósito. E esse propósito foi gerar a nossa geração, a nossa concepção para esse tempo. Nos traga o nosso destino profético. Nos traga o nosso propósito. É um princípio. É saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. Que tu possa nos abençoar, nos dando força para prosseguir na caminhada, em nome de Jesus. E eu tenho para você, vá e vença, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, e espero você aqui, se Deus assim permitir, na quarta ou no domingo, onde estaremos juntos, presencialmente, continuando essa caminhada, esse desafio de rompermos
com Cristo e em Cristo para o alvo da soberana vocação. Deus te abençoe. Um grande abraço.